A notícia de Jesus estava correndo à solta no meio de todo mundo, até que chega no ouvido de Herodes. Não vamos esquecer que Herodes foi aquele que mandou matar João Batista, quando Herodíades havia pedido que mandasse cortar a cabeça de João Batista, né? E trouxesse numa bandeja de prata. E ali diz que Herodes, ele ficava meio que inquieto com João Batista, com as verdades que João Batista falava. Porque João Batista realmente estava falando coisas que Herodes precisava mudar e ele não queria mudar. Até mesmo aquela questão, né? Olha, Herodes, a mulher que você está não é a sua esposa, não, é a mulher do seu irmão. E aí agora Herodes mata, e a notícia corre, uns dizendo que era João Batista que havia ressuscitado, e agora Herodes, nessa dúvida, porque na verdade ele ainda estava com um problema de consciência, ele mandou matar uma pessoa inocente. E aqui termina dizendo assim, que ele procurava ver Jesus. O anseio da alma de todo ser humano é de encontrar-se com Deus. O homem, ele vive atrás de Deus. Infelizmente, muitos acabam indo e partindo para lugares errados. Mas mesmo indo para os lugares errados, eles estão em busca de Deus. Só que todo mundo nessa vida vai ter o dia do seu encontro. Ninguém vai passar nessa vida sem ter esse momento de encontro. Só que neste encontro, o homem vai decidir se aceita ou não ficar com Deus. Então, se o Evangelho hoje terminou dizendo, né, que ele procurava ver Jesus, será que ele encontrou? Eu acabei de dizer aqui que todo mundo vai ter que ter o seu encontro com Deus. Dificilmente um homem vai passar por essa terra sem ter esse encontro. Então, nós estamos aqui no capítulo 9, mas lá no capítulo 23 desse mesmo evangelho, que os outros também falam, Herodes se encontra. Aquela tremenda sexta-feira, aonde Jesus depois iria ser morto às 3 da tarde, ali por volta de 9 da manhã, Pilatos vendo a inocência de Jesus e não sabendo o que fazer, porque o povo estava revoltado, querendo matar Jesus de todo jeito. Aí Pilatos manda Jesus para Herodes. E vejam como foi o encontro. É o capítulo 23 de São Lucas, versículo 11. Mas no versículo 8 lá fala, né, que quando Herodes soube que Pilatos havia mandado Jesus para ele ver, ele ficou ansioso, ele queria ver. Só que quando ele encontra Jesus, ele encontra um homem ali quietinho. Não era o poderoso como se falavam. Ali ensanguentado já por tanta surra que ele já havia recebido. E ali diz bem assim no versículo 11: Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarneceu dele. Olha como foi o encontro. Ele desprezou. E ainda fez gozação. Quem já assistiu aquele filme lá da Paixão de Cristo, né? O Mel Gibson mostra, né? Herodes lá, todo com aquele jeitinho dele meio esquisito. Aí fica assim, vai passando em frente a Jesus. Aí pega um negócio assim, faz assim. Aquele jeitinho meio esquisito que ele tinha. Aí dá uma olhada para Jesus e dá uma risada, se achando com
com um olhar de superioridade, né? Ele estava se achando maior do que Jesus, ó. Jesus quieto, não falou nada. E depois, com aquele jeitinho esquisito dele, né? Ele disse: leva esse homem para lá. Mandou para Pilatos de novo. E interessante, Pilatos e Herodes, eles não se davam bem. Mas depois disso, eles se reconciliaram. Até isso Jesus proporcionou, que os dois bandidos se reconciliassem. Perdeu a oportunidade de se salvar. Desprezou Jesus, tratou-o mal, mandou de volta para Pilatos, ficou com seu olhar de superioridade, se achando melhor do que Jesus, e ele não era nada, porque quem somos nós para diante de Deus desprezar Deus e colocar Deus abaixo de nós? Quem somos nós? Bem, o Salmo de hoje, 89, está dizendo que nós somos pó, e ao pó retornaremos. Ou melhor, não somos nada. Mas ele ficou com esse olhar de superioridade. Eu pergunto para vocês agora: aonde está Herodes hoje? Ele desprezou Jesus. Ele teve a oportunidade de ali mudar de vida, porque já tinha matado João Batista. Ele não matou, desprezou Jesus, fez caso de Jesus, deixou Jesus de lado e não estava nem aí. Eu pergunto: aonde está Herodes hoje? Adorando Jesus lá no céu? Com os anjos e os santos? Bem, não vão dizer que eu estou julgando, né? Bem, mas eu estou falando uma coisa lógica. O homem, na oportunidade que ele teve de estar com Deus, ele não quis saber de Deus e ele morreu sem querer saber de Deus. Então agora ele está diante do trono de Deus adorando? Bem, só um burro para achar que ele esteja. Você sabe que pecado que Herodes caiu? O segundo mandamento. Vocês sabem que pecado, em que mandamento ele caiu? No segundo. O segundo mandamento é não falar o nome de Deus em vão. Não brincar com o nome de Deus. Não zombar de Deus. E ele fez tudo isso. É um pecado gravíssimo, é um pecado mortal. Às vezes o pessoal pensa, né, que zombar de Deus é assim, né? Ai, padre, aí vai confessar e dizer: eu falei o nome de Deus em vão. Mas como? Eu bati meu pé assim e disse: ai, meu Deus. Que bom que você falou ai, meu Deus, né? Isso aqui não é zombar de Deus. Que bom que você suplicou: ai, meu Deus, que dor, me ajuda. Isso não é falar o nome de Deus em vão, isso aqui. Zombar do nome de Deus, falar do nome de Deus em vão, é usar o nome de Deus em piada. Você sabe aquela piadinha que você gosta de, que o pessoal conta e você dá risada? Que vai denegrindo a imagem de Deus e você ri, acaba de rir. Isso é pecado grave. Zombar do nome da igreja, dos santos, essas piadinhas com a Bíblia, com a Sagrada Escritura e tudo mais. Isso é zombar, é igual, é fazer o que Herodes fez quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Você viu aquelas rodas de cristãos que depois da missa vão para a praça e começam a contar piadinha de igreja? Isso é zombar. Denegrir. Aquele nome que é santo, que o judeu nem se achava digno de falar no nome de Deus. Só que hoje, a zombaria, ela está chegando no auge. Olha bem, os artistas, com as suas obras de artes, com o seu teatro,
eles teriam como meta, porque foi um dom que Deus deu para eles. Eles teriam como meta mostrar a beleza de Deus, porque Deus é bela. Ou Deus é belo. É para mostrar a beleza de Deus sobre a obra, sobre a arte, a pintura, as imagens, os teatros. As pessoas, quando vão no teatro, elas têm que chegar lá e ver aquelas interpretações que eleva a alma. Quando você vai para ouvir uma boa música, aquela música ela deve te levar para Deus. Você deve sair de lá assim encantado. Por isso que a música clássica, ela eleva a alma. As pessoas, quando estão ouvindo uma música clássica, ela para. Porque simboliza, mostra o que Deus é. Hoje os artistas estão se achando os bons. Quando eles chegam diante de uma multidão, né? Porque olha, cuidado quando você estiver diante de uma grande multidão. A tendência de quem está diante de uma grande multidão é se achar o cara. É se achar até Deus. Aí vai um cantor lá, uma cantora diante da multidão e fala que Deus é gay. Isso é uma blasfêmia. E a multidão lá aplaudindo e gritando: é isso mesmo. Herodes. Aí o outro faz o teatro lá e mostra Jesus como um travesti. E o povo tudo querendo assistir. Chega no período do Natal. Não sei se esse ano vão mostrar, né, nessas emissoras aí. Ainda mais essa emissora que vocês gostam, que o pessoal gosta muito de assistir. E que ela só vai denegrindo a imagem de Deus cada vez mais. Aí coloca, né, um homossexual de barriga grande esperando Jesus, olha. E eu estou falando para os católicos, né? Estou alertando os católicos. Eu, como padre, tenho o direito de fazer isso, para que os católicos não blasfemem contra Deus. Isso é uma blasfêmia, um católico sentar em frente a uma televisão e assistir uma novela onde 2 homens ou 2 mulheres se beijam e faz um monte de coisa e depois vai para a missa participar da missa como se nada tivesse acontecendo, blasfemando contra o nome de Deus, falando o nome de Deus, denegrindo a imagem de Deus, e aquela pessoa está lá assistindo na maior alegria e ainda torcendo. Isso é pecado, meus irmãos. Desliga essa televisão. A qual Deus você serve? A qual Deus você ama? Você ama ou não ama o Deus que se tornou homem e morreu na cruz? E deu a vida por você e abriu o céu para você. E agora se blasfema. Não, ninguém precisa de Deus. Todo mundo tem um demônio dentro de si. Erga o demônio, traz seu demônio para fora, traz seu demônio para fora. A minha preocupação não é nem tanto pelo que estão fazendo, mas aonde vão parar quando morrer? Irão para onde? Quando passar dessa vida para outra e realmente se deparar com Deus e ouvir da boca de Deus: afastai-vos de mim e ide
para o fogo eterno. Porque você passou a vida na terra zombando de mim. É só isso que vai acontecer. O Salmo 89 de hoje, depois vocês leiam, mas na Bíblia de vocês, se é da CNBB, se é evangélica, é o Salmo 90. Está dizendo assim, olha, Senhor, ensinai-me a contar os meus dias. É sinal que os nossos dias são poucos aqui. E ainda que chegue a mais de 100 é pouco. E se eu passo a minha vida aqui na terra, zombando de Deus, o que será de mim? E nas oportunidades que Deus está dando para ver se a pessoa se converte, elas não se convertem. Você viu um artista aí, um cantor, que diante daquela multidão ele pegou o cigarro de maconha, fez assim, ó. Esse aqui é para você, Jesus. Deixou o legado aí de música. O pessoal gosta muito. O pessoal gosta de ouvir as músicas dessa pessoa. Mas eu pergunto, está onde agora, meu Deus do céu? Está onde agora? Fumando maconha com Jesus lá no céu. O que você anda assistindo? O que você anda cantando? O que é que você canta? Essas músicas que a letra zomba de Deus, e você católico que vai na missa no domingo, e depois você está cantando esse tipo de música e está dançando esse tipo de dança, umas danças que blasfema contra a divindade do nosso Deus amado. E as pessoas vão engolindo assim facilmente, elas nem se questionam, por quê? Ah, é o meu artista. Bem, o meu artista é Deus, aquele que criou o céu e a terra, que criou os seres visíveis e invisíveis, que me criou e criou você. Agora esses artistas que denigrem e vão denegrindo a imagem de Deus, chamar eles de artista, eles não são artistas de Deus, me desculpe, são artistas do demônio. Porque quem quer blasfemar contra Deus e zombar do nome de Deus é o demônio. Mas como o demônio não tem coragem de zombar de Deus diretamente, ele usa-nos, ele nos usa. Bem, acabou o tempo. Gálatas 6, versículo 7. Com Deus não se zomba, diz São Paulo. O que planta, vai colher. O que planta, vai colher. E é inadmissível que um católico bata palmas para essas pessoas, cantem essas músicas, comprem CD, participem de shows, de teatros. É inadmissível que um católico sente diante da televisão, porque ele precisa se distrair e fica assistindo lá blasfêmias e mais blasfêmias contra o nome de Deus e pecando contra o segundo mandamento. E sair dali tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E depois não digam que o padre José Augusto disse, porque eu disse e você ouviu. Se você canta, você está fazendo a mesma coisa. Se você aplaude também. Se você assiste, é porque você gosta. E se eles fazem e você faz, é porque você gosta e faz também. E depois não avise,
não digam que o padre José Augusto não avisou, porque os nossos dias estão contados. E aonde é que está Herodes?